Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina. Numa casa há vasos de honra, de desonra. Melhor para aqueles que estão sempre a descer à casa do oleiro e estar bem atentos àquele que é o oleiro, e não há barro que possa contender o oleiro, e querer instruí-lo como fazes assim. Na verdade, aquele que é barro e conhece o oleiro, ele está, ao invés de querer instruí-lo, está se humilhando diante dele e buscando a sua orientação e os seus conselhos. Porque ainda que a palavra diz dos cabelos grisalhos ser coroa para aquele que possui, não existe ninguém terreno segundo o barro mais bem instruído do que aquele que, antes mesmo de fazer com que houvesse uma porção de terra seca sobre as muitas águas, aonde ele é o nosso irmão e amigo na diversidade, que já na sua onisciência e onipresença e o Todo-Poderoso já sabia daquilo mesmo que havíamos de fazer e proceder, bem como ele depositou a confiança naqueles que são que compreendem, que na verdade ele nos amou primeiro, e de geração em geração não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, assim como ele bem dizia, que aceita o testemunho dos homens, mas o testemunho dos homens é sempre mentiroso, por estar, segundo a palavra diz, seja todo homem mentiroso, mas o seu espírito é a verdade. E a única forma de se produzir um testemunho verdadeiro, do qual os falsos depoentes não ficarão impunes, é através da condução do seu espírito, aonde se atenta segundo os seus estatutos e mandamentos, e se torna os cumpridores daquilo que ele está nos aconselhar, ao invés de ocultar os seus conselhos, mesmo porque ele se revela a quem o quer e busca sempre capacitar aqueles que estão buscando e demonstrando que houve um entendimento pela boa conduta, pela prática daquilo que ele está nos orientar. Porque aquele que, ainda que busque a sua verdade, mas permanece na sua tolice e mentira, ele é aquele que permite com que venham sujar-se mais ainda enquanto há tempo, porque tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, onde ele nos diz que ainda que um pecador viva muito tempo, melhor para aqueles que estão sempre sujeitando a seu espírito, e que na verdade nem mesmo o principado, potestade, nem mesmo a altura e a profundidade, nem mesmo aquilo que se julga um terreno segundo a fome, a nudez, os frios, as perseguições, é possível de nos apartar do amor de Cristo, nem os principados e nem potestades, porque sempre aquilo que é a verdade está em nós prevalece sobre toda mentira, e ele sendo a luz, as trevas se dissipam quando vem a sua luz excelente. Até mesmo aqueles que dizem que são luz, mas a trevas, são mentirosos e estão em densas trevas, assim nos ensina o Senhor, como que são cego, nu e miserável, estão sempre à beira do caminho a mendigar esmola, porque não se alcança aquele que é riquíssimo, e nos ensina: compra de mim o ouro puro e refinado do alto e serás rico. Compra colírio para ungir os vossos olhos e tirar a vossa cegueira. Compra o linho fino para que possa tampar a vossa nudez,
porque na verdade muitos dirão, ainda que digam a ele algo, ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Não terão resposta estando nu diante daquele que tudo contempla e executa, assim quando os encontrou Adão e Eva, aonde melhor para aqueles que permanecem sempre reconhecendo que somos pó, do pó viemos, mas ele é digno de toda honra e de toda glória. E mesmo não sendo merecedores, ele é aquele que, para aqueles que não trocam aquele que é a honra e a glória de Deus, ele acaba, devido às muitas humilhações, do qual nós não importamos e antes nos humilhamos do Senhor, ele acaba nos galardoando para envergonhar e confundir e calar a ignorância dos insensatos, se não desfalecermos. Assim ele nos ensina, porque ele não agrada daqueles que retrocedem. E tudo para o seu nome, sobre todos os nomes, seja glorificado e exaltado. Porque, ainda que retroceda aquele que se exaltar a si mesmo, será grandemente humilhado. Mas aquele que humilha diante daquele que tudo opera e executa, será exaltado. Assim como ele nos ensina em relação ao nosso próximo, aquele que é sábio jamais se sente humilhado, mesmo porque ele sabe que, segundo o padrão deste mundo, aqueles que seguem a sua tolice e sempre dando por elevado aquilo que é entre eles, é a raiz de todos os males, da onde se vêm as muitas seduções e se antecede a sua queda e ruína, porque investiram naquilo que é terreno e não atentaram tanto ao primeiro como ao segundo grande mandamento, que é amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, que é desviar do mal, de todas suas posses, de toda a sua alma, e semelhantemente a este, amar o próximo como a ti mesmo, assim nos diz o Senhor.